Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que nos escutam. Estamos mais uma vez com a espiritualidade superior para fazer o nosso Evangelho no Lar Online. Agradecemos muito o carinho e a participação de todos vocês. É realmente muito emocionante ler cada comentário. Então, nosso sincero agradecimento. Opa, antes de mais nada, quem está nos escutando pela primeira vez, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior. E vamos então ao nosso Evangelho, com muito amor, sempre com muito amor, pessoal. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, para que haja harmonização nos nossos lares. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso programa pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e que vocês possam então estar tomando essa água aos pouquinhos durante a semana, até então o nosso próximo encontro, que é todas as quintas-feiras às 20 horas. A gente gostaria muito de agradecer todos os comentários deixados pra gente no YouTube, é sempre muito emocionante a gente ler cada um e é sempre muito bom esse retorno. Então, nosso agradecimento de coração. Bom, gente, vamos agora então esquecer dos nossos problemas. Vamos relaxar, vamos entrar em harmonia, porque agora é o nosso momento, é o nosso encontro com Jesus. Vamos então à nossa prece. Prece redentora. Deus Pai Todo-Poderoso, esquecido das lições da vossa palavra e sobrecarregado pelas manchas do passado na alma, trago o coração enegrecido com a materialidade da terra. Pai amado, fazei um milagre em minha vida, renovai e fortalecei minha fé. Prometo, Pai querido, deixar o passado desonrado e guiar meus passos pelos caminhos retos. Quero conquistar os tesouros que se tornarão perenes em minha alma. Que a vossa verdade substitua as chagas do egoísmo, do orgulho e das vaidades, que os tesouros que levo desta vida se perpetuem no além-túmulo, encontrando guarida na alma, berço eterno na milenaridade do Espírito. E assim, guiado pela vossa presença em minha vida, sigo na redentora busca do progresso e da vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais fácil, porque a edição é mais moderna, mas vocês podem estar me acompanhando pelo outro Evangelho antigo, aquele. Nós estamos então no capítulo 17, itens 5 e 6. Item 5, Parábola do Semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim
ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo, em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora, com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se renova e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquela que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso, a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Item 6. A parábola do semeador. Descreve as diversas maneiras de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras. Nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas. Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Veem os fenômenos como mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto elas satisfazem a sua imaginação. Porém, depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmo. E, finalmente, simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. Olá, boa noite a todos. Temos aí bem clara a situação na qual nós nos encontramos hoje em dia. Eu digo nós, né?
porque a gente consegue se identificar em cada situação citada nesse texto, na parábola. Se a gente converter isso para o nosso dia a dia, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos apenas enfeitados, arrumados como se fossem pessoas caridosas. A gente está apenas ali, como um mero enfeite, ostentando histórias que uma vez ou outra fizemos algo, né? Aquele caso de pessoas que logo ficam com vontade de fazer tudo e depois passa essa vontade e eles já nem mais seguem, fazem outras coisas diferentes. E quantas vezes a gente já se deixou se desiludir porque uma ou outra pessoa, sem nenhuma consideração, vai lá e diz para nós que não é assim e a gente aceita. Não é verdade? Poucos são aqueles que conseguem fazer a coisa andar. Poucos são aqueles que entendem que é algo mais profundo do que simplesmente fazer parte de um grupo. Quantas pessoas gostariam de ter feito mais e não puderam fazer? Se nós formos observar por aí, né, as pessoas que atuam realmente, elas praticamente não param para se vangloriar, não param para dizer o quanto elas são importantes para algum movimento. Elas estão executando o tempo todo. Elas estão envolvidas com algo. Porque elas acreditam. Porque elas têm fé. Então, quando a gente fala de que a semente foi jogada, quer dizer, as palavras de Jesus chegou até nós. E nós somos o chão. Que tipo de chão que nós somos? Aqueles que oferecem uma rara pedra? Somos o chão do caminho que os pássaros vão comer? Que qualquer coisa faz a gente desacreditar? Nós somos chãos com espinho que deturpa tudo? Ou nós somos aquele chão que vai produzir alguma coisa? Nós somos o chão que vai produzir alguma coisa. É nisso que se baseia a nossa vida. Estamos aqui porque estamos imersos no fluido de Deus. A gente está aqui porque as coisas estão conectadas. Elas acontecem para nos estimular. Sempre surge alguém para nos ouvir. Sempre surge alguém para que nós possamos ajudar. Sempre vai ter algum movimento nessa engrenagem que vai fazer a gente se mexer. Aí entra aquela questão, né? Que nós devemos investir em nós. Por que investir em nós? Porque o único jeito da gente poder não se deixar levar pela influência dos outros, não se deixar desmotivar pelo orgulho e pela inveja, para a gente não se deixar arrebater pelos nossos próprios erros, é a gente investir na nossa instrução. Eu não falo investir dinheiro, investir tempo. Tem vários cursos espíritas na internet. O nosso próprio site, www.luzespirita.org.br, oferece cursos de espiritismos à base da reflexão. Nós temos palestras de tudo que é lado. Nós temos excelentes palestrantes de todas as formas. Tudo isso está no nosso caminho. Nós temos que ver um pouco mais. Nós temos que prestar atenção.
Sabe, Chico poderia simplesmente falar tudo aquela bondade dele, né? Falar, mas ele escutava. Ele optou por escutar. Ele se sensibilizou pela dor humana, porque a dor humana existe. Então o trabalho dele foi muito mais de abraçar a causa humana do que simplesmente divulgar o Espiritismo. Ele divulgou através dos livros. Mas, sabe, ficou todo o mérito para os livros e o trabalho dele foi todo em abraçar o ser humano. Porque ele se colocava na mesma situação de quem estava com dor. Porque ele tinha uma palavra dada na hora certa, com carinho. Porque ele tinha um conhecimento. E o conhecimento que ele buscou não veio através dos espíritos, veio através da vida, das experiências da vida, na qual ele via as situações das pessoas e auxiliava elas, ele levava recursos para quem precisava. Porque ele aprendeu que a fome é capaz de ocasionar grandes destruições morais. Ele aprendeu que a ignorância, a falta de conhecimento levam as pessoas a fazerem absurdos. Então ele levava palavra de amor, levava abraço, levava alimento, auxiliava as pessoas de todas as maneiras. Nós podemos fazer muitas coisas, mas a gente não busca conhecimento. É até uma historinha que eu vou contar aqui, que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa na empresa lá onde a Janete estava, na firma lá, perdeu um celular. E perdeu o celular e tinha certeza que tinha sido no Uber. Essa pessoa simplesmente entrou em pânico. Ela não sabia o que fazer, ficou apavorada. Já pensou, ela estava pensando em cancelar todas as coisas que estavam naquele celular, aquelas senhas e de cartões, de aplicativos, simplesmente tomou conta do desespero. Aí ela conversou com a Janete conversou com a Amanda, que é a nossa filha que tinha o conhecimento do que fazer caso você esqueça no celular no Uber. Simples. Entrou em contato com a empresa, que entrou em contato com o motorista vasculhou o carro, achou o celular, foi lá e devolveu. E, sabe, não houve nada. Muito obrigado, tá aqui o celular. Não se esperava nada. A ideia que eu quero passar é que uma pessoa tinha o conhecimento. Bastava ligar no lugar. Quantos sabiam que era só ligar? Poucos. Depois da conversa com o pessoal, poucos sabiam que podiam ligar, acionar lá a central que acionava. E geralmente a gente dá as coisas por perdido, enquanto que às vezes existe algo que a gente possa fazer em nossas vidas. Sempre vai existir algo a mais. Então o conhecimento, a busca da informação é sim um fruto muito grande da palavra de Jesus. Ele sempre inspirou, além do amor, que a gente buscasse a se conhecer e buscasse a conhecer as coisas. A partir do momento que tu começa a descobrir coisas novas, você se torna um ser humano melhor. Olha só que coisa bacana. Simples. Quando você descobre alguma coisa, você tem algo. Compartilhe. Compartilhe isso. Auxilie. Foi só um exemplo, não quis dar nenhum mérito para ninguém. Era só para mostrar que às vezes existe algo a mais e a gente para. A gente para num obstáculo. Não enxerga que pode pular esse obstáculo, pode contornar, pode ter pessoas que podem fazer essas pontes. Então tudo isso são conexões que existem no mundo. Nós estamos conectados com pessoas. Agora algumas buscam conhecimento, outras não, outras acham que deu, não tem mais nada para fazer. E não é assim. Assim como muitas acham que não, Deus não existe. Muitas acham que quem é Cristo? Entendem? Então nós temos que buscar, aprender, assimilar, ouvidos para entender que existe o ser humano
que são pontes de comunicação, que quando alguém te faz um bem, alguém te ajuda, você se sente muito bem, você ajuda outras pessoas. Você acaba auxiliando outras pessoas, isso é uma conexão que acontece. Pensem nisso. Nós somos uma terra fértil. Vamos usar toda essa nossa possibilidade de expansão, vamos aprender um pouco mais, vamos buscar instrução, vamos buscar conhecer a nós e conhecer aos outros, escutar os outros, que nem o Chico, para poder saber aonde auxiliar, aonde levar, sem humilhar, sem falar nada, às vezes só como exemplo, que é um apanhado geral que o Espiritismo fala, né? A gente faz acontecer e muitas pessoas veem aquilo e seguem um caminho, ou pelo menos conseguem enxergar um norte para onde se dirigir, ou pelo menos vão ter a noção de que existe um norte. Só que o tempo passa, né? E o tempo passa muito rápido aqui. Fiquem com Deus. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo neste momento a todos que precisam, a todos que pediram preces e a todos que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa dos senhores sejam iluminadas, que bons fluidos penetrem todos os cantos, que todos os miasmas sejam retirados de cada cantinho, todas aquelas formas, pensamentos negativas sejam recolhidas à casa dos senhores, e que vocês possam buscar um entendimento melhor. Essa parábola do semeador, ela é muito importante, porque a semente é a palavra e nós somos o solo. Então vamos ser um excelente solo. Vamos fazer germinar de várias formas. Um solo bem produtivo, aquele que produz mais, ele está preparado. E o jeito de nós estarmos preparados, que nem um solo condizente, é a gente também buscar mais informações, é a gente pesquisar, é a gente estudar, é a gente se envolver, é a gente reservar um tempo
um tempo nosso diário para fazer a leitura do Evangelho. Vai lá ler uns trechos do Evangelho todos os dias, um pouquinho. Até a Alessandra, não sei dizer o teu sobrenome, Alessandra. Raman. Mas Fognoli. Ela até comenta ali que ela nota claramente a diferença no lar dela com o Evangelho do Lar online. Então, a importância, né, que a importância. Vocês têm que ler pelo menos um trechinho do Evangelho todos os dias. Mas o meu escritório é um pesadelo. Leva o Evangelho para o escritório e vai lendo trechinhos do Evangelho lá. Para harmonizar, pelo menos para que tu te sinta melhor. Entende? Você tem que pensar que você pode criar todo um ambiente. E isso é um trabalho que pode levar tempo. Mas você se sentindo bem, poucas coisas vão te magoar. Poucas coisas vão te trazer rancor. Porque se você entender o que está escrito, se você ler uma frase e essa frase fizer um sentido, beleza. É isso que fala, o nosso campo é fértil. Um campo fértil tem tudo que é tipo de composto. Vamos buscar aprender um pouquinho mais. Vamos buscar ouvir a dor humana. A dor humana existe, está escondida dentro de cada um. As pessoas guardam dores. Vamos ser de tal forma luz, sombra para aqueles que precisam, que estão queimados do sol. Vamos ser fonte de inspiração, fonte de alegria. Nós não vamos resolver os problemas dos outros, mas a gente pode trazer uma paz, às vezes, para alguém, e nessa paz a pessoa consegue recobrar o raciocínio e consegue sair de situações terríveis por simplesmente ter um momento de paz. Às vezes a pessoa está tão desesperada que ela só precisa de tranquilidade, de uma paz. Pensem no semeador. Pensem em tudo que vocês podem fazer. Vocês são solo. Que tipo de solo? Tenham todos uma excelente semana. Aqui eu finalizo o nosso Evangelho, né? A Janete vai falar algumas coisinhas aqui. Eu só gostaria de dar os parabéns para a Nancy Feitosa, 75 anos, que fez na quinta-feira passada. É uma pessoa que sempre participa lá dos nossos comentários. A Miriam Lúcia Maceno Silva, né? Que Deus te abençoe e te ilumine, faz parte da linha da frente. Sabe, tudo isso faz parte da vida. Ali a gente descobre forças, busca energias, busca uma ligação com Deus que às vezes a gente tinha esquecido. E a gente consegue criar essa harmonia, sentir a paz que Deus traz para cada um de nós. É muito importante, viu, Miriam? A Lila Alves, né? Prece para a irmã que está 8 meses já na UTI, né? Olha, cada um tem a sua hora e seu momento. O corpinho dela está lá parado, mas o espírito dela está ligado ao corpo e deve estar em alguma situação. Tá? Geralmente é assim, então fique assim na paz, está resolvendo os probleminhas. E vocês continuem mandando energias, pensamentos positivos, forças, né? Porque é Deus que decide. Cada um tem a sua hora, os espíritos respeitam, nós somos espíritos encarnados, né? Mas aqueles que estão lá, eles sabem exatamente quando é que a gente vai retornar, quando é que não vai. Então, eles nem falam sobre isso, né? Nenhum deles fala, nunca vão te dizer isso. É tal dia e tal hora. Eles não vão falar isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você aproveite ao máximo. Muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Olha, cuidado com as surpresas, né? Quando vê você está sendo levado. Porque é assim. Entende? Não é um combinadinho assim nosso que acha que vai ser bonitinho, não. O desencarne é desencarne, para eles tanto faz como tanto fez. É que cada um tem as suas circunstâncias, seus momentos. Agora pensem na luz. Tá? A Robênia, né? Ela pede prece para o lar e para o casamento, né? Com o Rogério Santana. A melhor prece que a gente pode fazer num casamento. E para os filhos também ela pede. Que bom. A melhor prece que a gente pode fazer num casamento é trazer a paz da rua para dentro de casa. É aquilo que a gente falou agora da leitura do Evangelho. Tem muita gente que não acredita muito nisso. Faça uma experiência. Começa a ler trechos do Evangelho dentro de casa. Isso muda o ambiente.
E como eu falei, né, uma pessoa que está muito aflita, muito nervosa, às vezes a mudança do ambiente é bom. E não é saindo de um lugar para outro porque tu está pegando uma pessoa estressada e levando ela para outro lugar, ela vai continuar estressada. Tá? Porque o pensamento dela está estressado, então ela tem que se liberar desse pensamento ruim. E para isso existe aquela paz, né, que pode ser feito com harmonias. Então quando uma pessoa começa a mudar o ambiente fazendo leituras, pequenos trechos, ela já vai 4 vezes ao dia, pequenos trechos, já vai, começa a mudar tudo, a harmonizar tudo. E a gente fica muito feliz, Cristine Cruz, em saber que a tua filha está se recuperando. Oh, coisa boa. Que coisa boa, que notícia boa. Um abraço pro Antônio, do Editorial do Bem. O Salve Lico. Oh, salve. E também a Adri diz que a avó Maria completa 98 aninhos. Completou, né? Porque foi dia 13/10. Completou agora. E o filho Daniel está de aniversário Parabéns, hoje. Daniel. Parabéns, então. Muita felicidade. E a Maria Helena das Neves Bueno fez aniversário também dia 5 de outubro. O pessoal agora. só quer saber de fazer aniversário agora, né? O negócio é fazer bolo, só comer, né? Depois aí, ó, não adianta depois ele estar pedindo para emagrecer, porque não é assim que funciona. Tá? Então, quem a gente não leu aqui, o nosso grande abraço, todo foi carinho. Lido. Foi lido, sim. A gente sempre reza para que sejam atendidos, né? Todos. A gente só não consegue ler para vocês todos os nomes, mas saibam que todos foram lidos com muito carinho. A gente pede desculpa quem a gente não... Desculpas, né, por não poder ler, mas a gente fica muito agradecido a todos vocês. Fiquem na paz de Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês com muita luz. E até semana que vem, pessoal. Até quinta, então, às 20 horas. Uma boa noite, ótima semana. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver.
essa luz viaje síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br